Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo do seu telefone, da sua televisão ou do seu computador. Meu nome é Gustavo, eu sou investidor de bolsa de valores há mais de 4 anos e eu vim aqui apresentar um pouco dos erros e dos acertos que eu tive ao longo dessa jornada de investimento. Então vamos lá, essa aqui é a Cycle, é uma empresa que eu estou tentando tocar e visa apresentar para os investidores do Brasil, né, a estratégia de investir com base em ciclos econômicos, né, e com base em manter os ativos sempre bem alocados. O que significa isso? Significa investir com base, né, no como que está a macroeconomia e como que eu vejo também a microeconomia de cada empresa. Eu vejo que ao longo do tempo, isso é o que dá preço nas empresas, a macroeconomia e a microeconomia. E eu junto essa estratégia com buy and hold. Eu junto essa estratégia com a ideia de comprar ativos para o longuíssimo prazo e me desfazer deles apenas quando necessário. E eu vou apresentar um pouco das estratégias que podem ser utilizadas pelo investidor pessoa física, você que está começando na bolsa de valores e você quer começar a montar uma carteira de investimento, quer ir atrás de ver o que funciona, o que não funciona. Eu vou apresentar alguma das estratégias que eu me deparei ao longo desses anos investindo, né, os pontos negativos e positivos e comentar um pouco em cima delas. Então vamos lá. A Cycle, né, é essa ideia de trazer. Então vamos lá. Aqui a gente continuando na ideia de as estratégias do mercado financeiro, nós temos algumas estratégias que são tradicionais do mercado, né? Nós temos a estratégia das casas, que eu vou apresentar para vocês, a estratégia 60-40, que é uma estratégia extremamente popular nos Estados Unidos, muito popular mesmo. A estratégia de valor, né? Uma empresa tem valor, não tem valor, qual que é o valor que a gente dá para uma empresa? Ela está cara, está barata? A estratégia de fundamentos, quais são os fundamentos da empresa? A microeconomia, a macroeconomia dela. A estratégia de ponderamento de risco. Então, será que eu coloco o risco em relação à porcentagem que eu vou ter de cada ativo na minha carteira? A gente também tem a estratégia que eu vou apresentar para vocês do Ray Dalio, né, que é o portfólio de todas as estações, a Weather Portfolio, que ele faz para poder ter um portfólio que vai se beneficiar de qualquer tipo de ciclo econômico. E nós temos, por fim, o Buy and Hold, que eu vou dar uma sucinta apresentação para vocês. Então vamos começar com a estratégia das casas. O que é a estratégia das casas? Né? Consiste em dividir as suas ações, né, e seus investimentos em casas de diversificação. Então até coloquei um exemplo. Né? Vou fazer uma carteirinha e vou querer aplicar algumas ações nessa carteira. O que eu faria numa estratégia de casas? Né? Eu dividiria a minha carteira em casas. Ou seja, aqui eu coloquei 5 exemplos, né? Mas pode ser diversos tipos de casas. A ideia aqui é diversificar em setores diferentes. Ah, por que então não é estratégia de diversificação de setores? Né? Que é esse negócio de casa? Porque muitas vezes um setor não é muito bem, porque eu posso falar assim, setor de financeiro. Aí eu coloco B3 e Itaú no setor de financeiro. Porque as duas são classificadas dentro do setor de financeiros no Brasil. Só que eu acho o B3 uma empresa completamente diferente do Itaú. B3 não é banco. Entende? Então eu preferia colocar, por exemplo, uma empresa como a Moody's e a B3 no mesmo setor. A Moody's é uma empresa que faz análise de risco e crédito e faz algumas outras, né, índices americanos e assim por diante. Eu gostaria muito mais de colocar junto com a B3 do que colocar o Itaú com a B3, que é um banco, né? Então eu vejo essa ideia de que a gente pode dividir cada casa dentro de uma carteira, né, especificamente. Então aqui coloquei, por exemplo, uma indústria. Eu quero investir em indústria. Então uma carteira de 100% eu dividi em 100%, né, por 5 e coloquei 20% em cada uma. E dentro da indústria eu vou diversificar dentro dela. Então eu vou ter 10% em VEG, por exemplo, setor de indústria no Brasil. Taurus, que é um setor de indústria de armas no Brasil, né? Esses são exemplos hipotéticos, né? Eu não tenho necessariamente essas empresas, estou só dando exemplos de empresas que eu conheço no setor. Então, varejo, por exemplo, Vivara, Grupo Mateus, Energia, Engie, Transmissão Paulista, Telecom Vivo, Unifique, Educação Cruzeiro do Sul e Anima. Então, essa é a ideia da estratégia de casas. Então, eu vou dividir cada parte da minha carteira, né? Ah, eu quero ter uma parte da minha carteira em supermercado. Aí eu vou ter lá ter grupos Açaí, Carrefour, vou ter Grupo Mateus. Eu posso de colocar quantas empresas eu quiser, mas desde que seja dentro da porcentagem que eu delimito para aquele setor. Então, se eu quiser ter 10% da minha carteira em
supermercado, eu sei que a maior parte das vezes aquilo ali vai crescer como um setor. Então, por exemplo, quando eu pego o varejo normalmente cresce como setor. Mas nem todas as empresas, por exemplo, quando o varejo subir 10%, talvez Vivara suba 20% ou suba 5%. A ideia é compor, né, essas casas de vários ativos que vão ter uma relação positiva entre eles. Indo para a próxima, nós temos a estratégia 60-40. E o que significa a estratégia 60-40, que é tão famosa nos Estados Unidos, né? A ideia é ter 60% em equity portfólio, que é nada mais do que investir 60%, por exemplo, em renda variável, em imóveis e stocks, né? A gente colocaria então em ações, fundos imobiliários aqui no Brasil, e 40% em renda fixa, que lá para eles são os bonds, né? Então, essa ideia é, quando cai a bolsa de valores, isso aqui vai estar mais que 40%. Então, quando cair, a bolsa de valores estava 60% e a renda fixa subir para, sei lá, caiu de 60 para 50%. E então, consequentemente, a tua parte de renda fixa subiu de 40 para 50. A ideia é que esse 10% de alocação que esteja acima, né, numa possível queda da bolsa de valores, tu utiliza para reaplicar aqui. Então é um sistema de reaplicação que vai sempre estar performando na renda fixa e sempre estar performando na renda variável de uma maneira mais equilibrada, para a gente tentar atingir os fundos, né, das ações. E nós temos a estratégia de valor. O que significa a estratégia de valor? É uma estratégia que busca analisar o valor de um ativo tanto pelo preço quanto pelo negócio que a empresa tem. Então a gente vai sempre dar um preço-alvo de está caro ou está barato. E isso a gente vê várias vezes quando vai analisar, por exemplo, o PL de uma bolsa. Quando a gente está analisando o PL de uma bolsa ou de uma empresa especificamente, a gente está vendo se ela está barata ou está cara. O problema disso, qual que é o problema de uma estratégia de valor? É que muitas vezes um ativo que está barato, ele sempre foi barato e talvez continue barato pelo resto da vida. Porque o mercado não olha para ele de uma maneira que ele vai ter crescimento, ou olha que sei lá, o negócio está indo para uma direção errada. Então existem vários tricks, né, vários problemas quando a gente analisa simplesmente um valor de uma empresa. E aí alguns investidores de valor também consideram dentro desse valor, né, a qualidade da empresa. E daí a gente já vai para uma análise um pouco mais fundamentalística. Mas qual que é a qualidade da empresa? A gente vê outras ideias de o setor que ele tá, o setor perene ou não tá. A empresa é boa, tem boa gestão. E daí eu já considero uma estratégia mais fundamentalística. Então, a estratégia de valor é boa, sim, porque comprar empresas caras não é bom. Isso todo mundo sabe, ninguém quer comprar uma empresa cara. Mas quanto é o que é caro e quanto que não é? Será que um PL de 15 não é barato? Quando eu vou para os Estados Unidos, é difícil achar uma empresa de qualidade que esteja com um PL abaixo de 15, 20. Poucas empresas vão estar assim. A maior parte delas negociam acima desses valores, porque já está implícito o crescimento delas no preço. E é isso que eu quero desvendar com vocês, para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi, de comprar uma empresa que é muito barato, considerada muito barato, e ela sempre continuar barata e não crescer. Ou, por exemplo, uma empresa de commodity. Tem empresa de commodity que tem PL de 5, 4. Tem um EV/BIT de 3. O que significa isso? Quer dizer que, cara, o que ela tá precificada em 3 anos de ela gerar, né, rendimento e lucro, ela literalmente se paga. Então isso é muito barato. Mas por que ela tá assim? Porque provavelmente a gente espera que a empresa não vai subir. Ou a empresa não vai crescer. Pega uma Vale, a Vale já está no máximo que ela pode estar, digamos assim. O que vai variar, quanto que ela vai gerar de valor ou não? O preço do minério de ferro. Então ela vai variar com base no preço de minério de ferro, por isso que ela é tão barata. A gente pode seguir então até para ver, né, essa empresa. Afinal, qual empresa é essa, né? Essa é a nossa queridíssima Magalu. Não tá o ticker dela aqui, né? Mas a Magalu, eu vi muitas vezes, na verdade, casos de análises falando compra forte para Magalu. E eu vi isso. E para mim já era um absurdo. Falavam compra forte Magalu, quando tava aqui R$ 27, eu lembro do preço alvo deles de 34 com compra forte. Magalu que tava num PL absurdo. Ou seja, quem tinha uma estratégia de valor, aquilo ali a gente nunca ia comprar. Porque a ideia é não estar exposto a ativos caros. Ou estar exposto a ativos caros que têm potencial de valorização, né, que esteja
explícito na nossa cara. E esse é o difícil. Tu não vai achar isso. É muito difícil tu achar isso. Magalu esteve muito cara, tinha um setor difícil, por diversos N motivos, né? Isso aqui no final gerou uma grande cilada para os acionistas, né? Isso aqui virou uma grande cilada principalmente para aqueles caras da casa da análise que ouviram, né? Essa recomendação de compra, compraram nesse topo. Quando viram, cara, eu vi isso muito nitidamente. Compra forte, caiu 50%. Compra forte, compra mais forte aí, compra mais forte. Ixi, compra, neutro. Aqui é neutro. Cara, quem gosta de Magalu de verdade tá comprando aqui, ó. Eu não tô comprando porque eu acho que a empresa não vale a pena. Né? Ou pelo preço, pelo setor, por tudo quanto é coisa, não acho que ela vale a pena. Tem empresas muito melhores para se comprar hoje em dia. Mas isso aqui é uma cilada que a grande maioria... A Magalu, se não me engano, é a quarta ou quinta maior empresa em CPFs, né? De pessoas físicas que estão investindo, né? Cara, o número de CPFs investindo no Magalu é muito grande. Pense o prejuízo que isso aqui não deu. E a gente pode dar sequência também, por exemplo, para essa empresa, né? Uma empresa que as pessoas consideravam de valor porque estava, digamos, barata e que também não apresentou grande coisa. Então, tem uma empresa cara que, ao longo do tempo, performou muito mal, que foi a Magalu, como dá para ver aqui. Magalu performou extremamente mal, né? Desde 6 de novembro de 2020, que foi o topo dela, até agora, que está custando 1,87. Ela foi de 27 para 1,87. A gente pega essa empresa, especificamente, que foi de R$ 12 para hoje 3,33, menos 72%. E essa é uma empresa considerada de valor. Qual que é essa empresa? Nem fala aqui, né? Mas essa empresa é a Cielo. Não coloquei o ticker, né? Não apareceu no print. Mas a Cielo, ela simplesmente derreteu ao longo do tempo. E foi considerada uma empresa de valor, com finanças estáveis, com uma boa governança. Mas o setor onde ela está simplesmente derreteu. A empresa não conseguiu tocar o que ela precisava. Ou seja, o preço dela foi caindo. Ela foi de um PL mais ou menos médio, né, de 15, se eu não me engano, para hoje um PL muito mais barato. Ou seja, será que vale a pena mesmo só ver quanto que a empresa deveria valer ou não, fazendo uma métrica de valuation? O valuation de uma empresa é extremamente complicado. Eu vou fazer um vídeo uma vez, né? Eu fiz já um curso de valuation e eu vi quão complicado é, fiz mais por curiosidade. E valuation de empresa é extremamente complicado. A maior parte das pessoas que faz valuation realmente não faz ideia do que está fazendo. Coloca numa planilha e pensa que está fazendo certo. E existe tanta variável dentro do valuation que é realmente difícil de estudar. É muito pessoal o valuation de cada empresa. E a gente vai então agora para a estratégia de fundamentos. E o que significa isso? Né? É uma estratégia que vai ver o que a empresa faz, quais são os competidores da empresa, quais são as perspectivas para o setor. A empresa tem dívida? Não tem. Quais são os gestores e os donos da empresa? Quão produtiva a empresa é olhar para o micro da empresa, os fundamentos da empresa. Se a empresa tem bons fundamentos, ela vai se manter bem no longo prazo. Então, por exemplo, tu pega uma empresa como a Klabin. A Klabin talvez, né, quando cair o preço da celulose e ela passar por apertos, a gente pode ver o preço da Klabin caindo muito. Mas é uma empresa que tem fundamentos tão bons, tem uma gestão tão boa, tem finanças tão boas, que é difícil que uma empresa como essa, no longo prazo, performe mal. E essa é a ideia, que ao longo do tempo a gente consiga pegar essas empresas que deem bons retornos para o longo prazo. Então, uma reflexão sobre os fundamentos, né? Pensa essa empresa aqui. Eu quero que vocês pensem que empresa seria essa, né? Uma empresa que passou de 2015 até 2017 parada no tempo. 2 anos sem performar nada. Isso o pessoal começa a pensar. Pô, será que meu dinheiro está sendo bem gasto aqui? Será que o meu dinheiro, né? Afinal, aqui foi a grande crise Dilma, né? Será que o meu dinheiro, né, foi bem aplicado? Se pudesse estar em renda fixa em 2 anos, será que não teria rendido muito mais? E nessas horas, quando a gente fica parado, tem todo esse tempo num ativo, né, numa ação, e aquilo ali não rende, muitos investidores começam a sair da ação, começam a vender a ação. E essa é uma ação de extremamente qualidade. De uma qualidade, talvez uma das melhores ações do Brasil, né? Qual ação que é essa? É a VEG. Quando vai se pegar, né, quando eu for colocar o gráfico da VEG, cortou.
Então esse é o gráfico da VEG. E o gráfico da VEG de 2015 até 2023. Então a gente estava vendo até 2017, até aqui. Quem vendeu durante esse período de 2 anos não sofreu a grande valorização de VEG. Um rendimento de 425%. Pensa o que é isso. É muita rentabilidade para uma ação. Então esse é o grande fundamento de uma empresa quando a gente vai fazer, né, uma compra ou uma venda. Tem que ver o fundamento. A VEG, que foi uma empresa muito bem gerida, com finanças muito bem feitas, de um setor extremamente bom, alta tecnologia, investimentos em crescimento. Quando tu pega esse valuation todo da empresa, é difícil tu querer ficar de fora. Só que o problema é, o curto prazo sempre pega. A rentabilidade de curto prazo sempre pega. É o amigo que teve uma rentabilidade em criptomoedas absurda e você ficou perdendo dinheiro em VEG. Então não é olhar para fora e olhar para o micro. A gente tem uma estratégia de ponderamento de risco. E o que significa isso? Significa que o risco de cada setor, né, e de cada ativo é contabilizado para a exposição na carteira. Como que funciona? Então vou pegar aquela mesma carteirinha que eu fiz das casas, né, que eu tinha mostrado, e vou colocar, por exemplo, a estratégia de ponderamento de risco dentro dessas casas. Muita gente faz isso e funciona de certa maneira. Quer ver o que cada ativo, na perspectiva de cada investidor, tem de risco. Então quando eu comparo, por exemplo, no varejo, eu vou comparar a Vivara e o Grupo Mateus que estão na minha carteira, suposta carteira, eu não tenho essas empresas. Eu vou considerar que a Vivara é muito mais segura que o Grupo Mateus. Talvez o Grupo Mateus tenha uma rentabilidade, um potencial de crescimento maior, beleza. Mas Vivara é mais segura. A ideia aqui é eu tirar um pouco do risco da minha carteira. Já que eu estou me expondo 100% à renda variável, eu quero ter menos risco possível da minha carteira. Então eu vou alocar mais em Vivara do que em Grupo Mateus. Mesma coisa em energia, talvez eu ache a Engie muito mais segura que a Transmissão Paulista. Né? Telecom, eu coloco muito mais em Vivo do que em Unifique, por exemplo. Unifique, que é uma empresa, né, de fibra ótica de Santa Catarina, é uma small cap, talvez a Vivo sendo muito maior, eu deva colocar muito mais grana em Vivo, e a Unifique, se valorizar, eu vou ter uma porcentagem boa também de valorização. Então isso reduz gradualmente o risco que a tua carteira tem. E por fim a gente tem o portfólio de todas as estações Ray Dalio. Isso tem até um livro que ele fala o All the Weather, né, portfólio. E o Ray Dalio é um investidor bilionário que tem a Bridgewater, né? Ele é administrador do fundo. A Bridgewater é um fundo bilionário também. E a ideia do portfólio de todas as estações é, no final, fazer um portfólio que se beneficie de todos os ciclos econômicos. Então, ter ativos lá dentro que se beneficiem de todos os ciclos. De ciclos de queda, de ciclo de estagnação, de ciclo de inflação, de ciclos de bull market, de bear market. Então, né, quando foi perguntado, né, a estratégia foi desenvolvida em 1996 pelo investidor bilionário Ray Dalio, para responder a seguinte pergunta, né? Que tipo de investimento você faria para performar bem em todos os ambientes econômicos? E a resposta: um portfólio global e balanceado, estruturado para ser indiferente às mudanças nas condições econômicas. Usando diferentes tipos de ativos que apresentam desempenho distintos durante essas estações do mercado, surgiu o conceito de um portfólio para todos os climas. Por isso que é o portfólio de todas as estações. Então, como é que é esse portfólio de todas as estações? Né? Ele dá 7,5% de índices de commodities, ou seja, exposição a commodity, 7,5% de exposição ao ouro, 30% de exposição a empresas grandes, né, de stocks. Então, aqui a renda variável não de small caps, de empresas grandes. 15% em notas do Tesouro Americano, ou seja, poderia colocar até uma Selic, ou seja, renda fixa aqui dentro. E 40% em Treasury Bonds. Então, a mesma coisa. Tem uma diferença entre Treasury Bonds e Treasury Notes. Beleza? Mas a ideia é ter uma renda fixa, uma porcentagem de renda variável, ouro e commodities. E aqui tem um portfólio, né, dele na rentabilidade comparado, por exemplo, com uma carteira de 60-40.
Então, o valor do portfólio para todos os climas ao longo de 1971 até 2021 teve uma rentabilidade maior do que uma carteira 60/40 considerando índices básicos. Então, uma carteira 60/40 de S&P 500 e taxa de tesouro americano rendeu muito menos do que um portfólio, né, para todos os climas, portfólio para todas as estações desde 71. E por fim, a gente tem o buy and hold, que é uma estratégia em que os investidores, né, compram ações e decidem não vender. Existem várias variações, né? Alguns decidem vender quando os ativos perdem os fundamentos e outros nunca vendem, mesmo vendo o investimento perdendo o fundamento. Eu sou adepto do buy and hold, eu gosto do buy and hold, mas eu não gosto, digamos, de nunca vender. Eu gosto de comprar ativos e manter eles na minha carteira enquanto eles têm fundamentos. Os fundamentos que eu comprei em um ativo precisam ser mantidos. E o que são os fundamentos, como a gente tinha falado? Se eu compro VEG porque a VEG tem pouca dívida, no caso tem dívida líquida negativa, porque a VEG tem um guidance de expansão global, que tem eles estão focando em diversos setores diferentes, né, dentro de tintas e vernizes e motores elétricos. Isso tudo para mim é fundamento, quando tem uma boa gestão, tudo isso, quando a VEG mudar isso, vamos supor que a VEG decida da manhã entrar no mercado, sei lá, de streaming. Os caras vão começar a fazer streaming, do nada, vamos supor. Isso é uma mudança de fundamento da empresa. Eu olho para isso e penso, será que os caras estão indo numa boa direção? Se eu vejo que eles não estão indo numa boa direção, talvez eu venda a VEG. Eu não sou aquele tipo de pessoa que vai manter VEG o tempo inteiro. Eu prefiro, às vezes, ter as minhas convicções do que ficar esperando do que o gestor vai fazer com a empresa. Essa é a ideia do buy and hold. Então, os benefícios do buy and hold, né? Você surfa as grandes ondas dos ativos, como eu mostrei ali da VEG, né? É um método mais passivo, que não demanda análise contínua dos ativos. E ele possibilita a gente passar tempo com a família e fazendo nossos hobbies, trabalhando. O que realmente vai trazer riqueza ao longo do tempo é trabalho, não é investimento. Investimento possibilita a gente aportar mais dinheiro, aportar maiores quantias. E isso vai possibilitar a gente ganhar mais dinheiro ao longo do tempo, né? Aumentar a curva exponencial dos nossos investimentos. E o buy and hold faz você parar de olhar mercado e simplesmente comprar e deixar o ativo rentabilizar. Os pontos negativos é que você precisa ter uma paciência e um mindset de longo prazo. Não adianta ficar pensando no ativo no curto prazo, porque quanto mais você pensa naquele ativo, mais vai te dar vontade de vender. Quando a VEG subiu 100%, muita gente vendeu. E a ideia aqui é manter ela, se ela tem bons fundamentos e ela subiu porcentagens grandes na carteira, é manter ela. Porque é aí que você vai surfar as grandes ondas. E a gente nem sempre acerta tudo. Talvez você compre Cielo, por exemplo, que até agora não trouxe rendimento nenhum, por ser uma ação de fundamentos bons, digamos assim, e ela até agora não tenha trazido nada. Talvez traga um dia no futuro, talvez não. Mas a tendência é que a gente escolha bons ativos e aqueles bons ativos compensem pelos prejuízos dos ativos que a gente está segurando. E a gente tem um grande investidor, né, o mais famoso do mundo, do buy and hold, né, que é o Warren Buffett. Warren Buffett, que tem um portfólio que bateu a S&P 500 historicamente, aqui é um gráfico desde 87, com o portfólio do Warren Buffett bateu mais que o S&P 500 numa média anualizada, né, 14,9% numa média anualizada até 2017, é muita coisa. Ele continua batendo desde 2017 até 2023. E é um velhinho que faz buy and hold. Ele pega ótimos negócios, compra esses ótimos negócios e segura esses ótimos negócios ao longo do tempo. E é isso que eu tento fazer. Eu tento comprar bons negócios que vão performar bem ao longo do tempo. E a tendência é a gente bater os grandes índices de mercados. E se não bater, não tem problema. A ideia é eu ter uma porcentagem do meu patrimônio bem investida. Então inscreva-se se você gostou do vídeo. Dê aquela curtida. Ajuda muito agora no começo, que eu quero aprofundar mais alguns temas no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Comentem aqui se vocês utilizam alguma daquelas estratégias, ou se vocês querem um vídeo um pouco mais especializado em como buy and hold, como o portfólio de todas as estações Ray Dalio. E eu vejo vocês na próxima. É isso.